Oi, gente, tudo bem? Olha, obrigado aí por estar acompanhando a gente. Hoje eu quero dizer uma coisa: se o mundo acabasse em água, uma parte da galera ia se salvar. Que jeito? Muito graças a esse nosso convidado de hoje, que é o Pedro Baldo, sócio proprietário da N1 Academia, porque ele ensina a agarrar no barranco. Pois Mas não é bem assim, né? É quase isso, né, Danilo? Acho que tem. Tudo bem? Tudo bom, obrigado Tudo pela sua jóia. participação. É quase isso como? Não é agarrar no barranco, mas ensina natação. Primeiramente, eu conheci o Pedro desse jeito, ensinando natação, e de um jeito que trouxe uma metodologia totalmente diferente que tem revolucionado o mercado nosso. Pois é. Esse ano tem 20 anos, Danilo, que eu sou professor de natação. Uhum. E 12 anos, né, pouco mais de 12 anos, que a gente tem a N1 Academia e ensinamos bebês, crianças, adultos, né, de todas as idades e todos os objetivos. Então, em Ribeirão Preto, assim, hoje, né, são mais de 1.600 pessoas que nadam com a gente. Então, acho que em Ribeirão Preto muita gente ia conseguir, de fato, se salvar graças à N1. Não ia precisar agarrar no barranco, mas ia saber nadar na boa, respirar tranquilo, né? Sair de uma situação desconfortável. Faço essa brincadeira, lógico, né? Que é uma situação muito, completamente anormal se acontecesse. Mas qual é o orgulho que você tem de saber que... Quantas? De natação, 1.600 pessoas. 1.600 pessoas já passaram, ou acompanham, ou são treinadas. Atualmente, hoje, né? Hoje. Caramba! E qual é a satisfação disso e orgulho? Aliás, primeira pergunta é essa e a segunda que para você emendar. Foi facinho chegar nisso aí, né? Pois é, Danilo, cara, é um orgulho, assim, é gigantesco, né? Primeiro pelo trabalho, acho que o propósito que a gente tem na N1 é muito bacana, a gente pode conversar mais sobre isso. Nós somos hoje em cerca de 60 pessoas trabalhando, então poder, de certa forma, levar a natação para muita gente e poder levar sustento para muitas famílias de uma maneira, assim, muito humana, muito bacana, valorizando as pessoas, assim, são alguns dos orgulhos que eu tenho, né, por conta de toda essa história. E, assim, não foi nada fácil, né? Na verdade, não é fácil. Porque, assim, a gente está tratando de um professor de educação física, Sim, né? Formado em educação exato. física. Não foi em Ribeirão, não? Eu fiz no Moura Lacerda. Foi formado aqui em Ribeirão. E aí, de repente, né? Vou criar uma academia, vou criar uma escola de natação. Não é bem assim, né? Não, assim, eu sou professor, né, de formação. Então, dar aula de natação acho que é o que eu faço de melhor, né? E tô aprendendo toda a questão da gestão e me aventurei no empreendedorismo, assim. A história, ela é longa, mas eu acho que primeiro tem a inspiração, né? Eu venho de uma família, né? Meus pais sempre quiseram, assim, fazer coisas, construir coisas que colaborassem, que ajudassem as pessoas a se tornar pessoas melhores de alguma forma, né? Muito ligado à parte da educação, à parte da cultura. Eu fui um cara que sempre amei esporte e eu fui muito... Cara, eu criei um amor pela natação muito grande por conta de um professor, Marcelo de Souza, lá de Batatais. Mas isso durante a faculdade, não? Não, isso era lá criança, né? Eu acho que é legal. importante contar, porque acho que tudo que a gente faz hoje, a forma com que a gente faz, tem tudo a ver com esse passado. Que uma é bagagem diferente. que você carrega, uma cultura que você carrega. Exato. E assim, foi um cara que acreditou em mim. Então, você poder acreditar nas pessoas, no potencial das pessoas e incentivar, eu acho que começou daí, né? E aí eu me tornei professor em 2004, tal, tive uma trajetória de sucesso dando aulas, que culminou numa vontade de poder fazer algo diferente, uma necessidade para mim, né? Porque eu tinha o sonho de ser treinador e de natação, e eu tinha algumas pessoas que queriam muito ser atletas, e é muito difícil você ter estruturas que comportem um desenvolvimento diferente da natação, um desenvolvimento que vá um pouco além da natação só pela saúde e tal, que também é muito importante, né? Saúde e segurança. E aí, no caso do atleta, você fala desse treinamento focado no atleta para chegar num alto nível. Exato. Assim, eu sempre tive comigo que a gente tinha que fazer uma natação que desse oportunidade para as pessoas serem o que elas quisessem. Então, ainda bem. Senão eu nunca ia voltar para natação. Pois é. Não, eu falo porque, assim, de fato ensinar todos os nados, sim, de dar a oportunidade, de incentivar. Eu quero nadar só para relaxar. Ótimo. Legal. Eu quero nadar para ser atleta. Ótimo, vamos também. E aí foi, assim, através de muitos projetos que começou em 2010 os projetos, mas a gente, de fato, abriu
né, a escola de natação. Na época tinha o meu nome, mas em 2012. Né, e esse ano agora estamos completando 12 anos. Então, para quem não fez a relação ainda, a escola de natação, a N1 Natação, que hoje também é a N1 Academia, era lá atrás escola de natação. Chamava Pedro Baldo Escola de Natação. Pedro Baldo Escola de Natação. Então, às vezes as pessoas ainda não fizeram essa relação, mas é ele. Pode procurar de novo, porque é uma escola que hoje de natação muito completa com os seus professores, né? E me impressiona assim, antes de falar especificamente de metodologia de ensino, mas as suas palavras que colocam a questão, primeiro lá atrás, de você ter uma pessoa que inspirou, né? Que olha a importância do professor, né? Às vezes as pessoas ficam meio assim... muda a vida, né, Danilo? Muda a vida das pessoas. E olha como que as pessoas têm que olhar para esse lado também, de tratar bem o professor para que ele possa encontrar pessoas como você, assim, né? Hoje você é um empresário, além de professor de educação física, é um empresário. Eu confesso para vocês que antes de a gente começar aqui, eu posso deixar meu celular aqui? Eu falei, deixa, vou deixar um pouquinho para lá, porque se eu começar a olhar o tanto de pepino que vem, acaba a entrevista na hora. Porque não é fácil também ser um empreendedor aqui. Mas primeiro essa questão de você lá atrás ter o professor que te instigou e depois você, com a semente já plantada, você conseguir levar isso para frente, né? E com um olhar muito atento e com visão sempre maior, né? Eu acho que nunca faltou confiança e vontade, né? Então, acho que quando eu comecei lá atrás, eu comecei sozinho com o apoio da família. Então, era eu dando aula e a minha mãe me ajudando na parte de secretaria, assim. O que não faltava era assim, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para tudo dar certo e não tinha dúvida que ia dar certo. Olha que legal. Talvez hoje, conhecendo muito mais, tendo mais experiência, eu tivesse um pouco mais de medo, porque né, a gente assim, vai na coragem sem saber muito para onde está indo, mas de fato é muito bacana quando eu olho os projetos, quando eu olho os números, assim, tudo foi muito planejado. E tudo aconteceu meio que exatamente no tempo que tinha que acontecer. E no tempo que foi planejado. Então, por mais que eu não soubesse muito exatamente como ia fazer, de certa forma tinha um objetivo e a gente fez acontecer, né? Pedro, agora você viu uma necessidade da questão da natação, ou você disse que já gostava, né? Então, talvez por isso. Mas também você entendeu que havia uma necessidade, por exemplo, Ribeirão Preto é uma cidade muito quente, né? De onde nós estamos gravando aqui nosso podcast, talk show, do jeito que você quiser chamar. Ribeirão é uma cidade muito quente que as pessoas clamam por uma piscina também. Isso também é uma maneira, ou foi uma maneira de casar assim, as duas histórias e conseguir, com essa ideia que você acabou de falar, de cada pessoa na sua raia, né? Não no seu lugar, cada pessoa na sua raia. Eu vou nadar só para relaxar, quero um treino de alto rendimento. Não, eu só quero para fazer exercício mesmo. Então foi encaixando tudo isso. Óbvio que é uma profissão, mas a coisa nunca foi muito comercial, assim, sabe? O projeto nunca teve um intuito de, vou ganhar dinheiro, vou aproveitar que Ribeirão Preto é uma cidade quente. Tudo bem, estava lá no projeto que, óbvio, contempla uma cidade quente. Como Ribeirão Preto, as pessoas querem nadar. Mas acho que o propósito sempre foi muito mais de gerar oportunidade. Então... tanto para quem ia para nadar e depois futuramente para quem estava trabalhando com você. Isso. Acho que começou uma oportunidade para mim de poder trabalhar de uma forma que eu acreditasse e num espaço que me desse condição de desenvolver aquilo que eu queria. Oportunidade para quem estava nadando comigo de fato, poder se desenvolver, né? E aí, assim, oportunidade porque, se não fosse a N1 hoje em Ribeirão Preto, né, a gente tem outros trabalhos bacanas, mas a natação da cidade seria muito mais pobre. Né? A gente teria muito menos pessoas com boas oportunidades de desenvolver a natação. Inclusive, a N1 leva para campeonatos o nome de Ribeirão Preto, né? Com o nome da academia, claro, né? da escola, mas leva o nome de Ribeirão Preto para vários campeonatos onde não haveria, talvez, né, uma representação tão forte. Tem outras escolas, claro, respeitando a todas as escolas, e a todos os empresários que vivenciam essa situação, né? E nadam nas contas, né? Com perdão do trocadilho. Mas, pelo que eu vejo, muito a N1 conseguiu fazer esse caminho, esse traçado aí. E ao longo desse tempo todo, né, com as conquistas que vocês tiveram e tudo mais, essa metodologia que vocês trazem, é uma criação de vocês, uma criação sua, ou já tinha algum outro lugar, vamos adaptar para cá? Eu acho que, assim, uma coisa que sempre me diferenciou nos lugares que eu trabalhei foi que eu conseguia ensinar os alunos a nadarem todos os nados. Né? É uma metodologia foi uma forma que eu comecei lá atrás e assim... Nadar borboleta é chato pra caramba, velho.
E com um cuidado, né, de excelência, porque, assim, eu e os meus sócios também foram, né? Eu fui atleta de natação e assim, não que eu tivesse... Eu sou da mesma geração do Cielo, do Thiago Pereira. Não que eu tivesse chego No no nível dele. deles, mas Também eu que era acho uma concorrência muito forte, né, velho? eu acho que talvez se eu tivesse tido a oportunidade de aprender um pouco mais de detalhes técnicos, eu poderia ter chegado mais longe. E aí, desde que eu comecei a dar aula, então, primeiro, dar a oportunidade de todo mundo aprender a nadar tudo. E uma capacitação em relação à biomecânica, a parte técnica muito grande. Não para que qualquer pessoa eu vou ficar enchendo o saco, assim, bem de um português ruim aqui, de que a pessoa tem que nadar muito bem, mas que eu tivesse a oportunidade de olhar para o aluno e falar, pô, o que eu posso fazer de melhor para essa pessoa agora, para ela continuar se desenvolvendo. Então, assim, daí foi sendo desenvolvido e a metodologia chama natação ilimitada. E acho que é muito bacana eu contar isso porque, assim, resumindo muito, o que a gente confia é que o professor ele tem que olhar para o aluno e tentar buscar onde mais ele pode ensinar, o que mais ele pode ensinar de melhor para aquele aluno. E quanto melhor o aluno nada, mais o professor tem que se especializar e mais ele tem que ter o olhar atento para poder continuar melhorando aquele aluno. E isso não tem limite. Isso. A melhora do aluno não tem limite e a melhora do professor não tem limite. É onde eu acho que o termo seria justamente por isso, né? É ilimitado, porque você vai chegar no limite, você vai passar esse limite. Não tem limite. E aí também depende de um olhar muito específico teu para contratar gente que saiba fazer isso. Sim, mas e também é outro desafio, imagina. É um desafio, né? Principalmente agora, né? Porque nós saímos ano passado de 20 e poucas pessoas para 60 pessoas, né? Então, de fato, é um desafio, mas é bacana porque a gente consegue encontrar pessoas que têm o mesmo sonho. Ou que têm sonhos muito parecidos. Mas isso você coloca na hora da entrevista de currículo, por exemplo? Preciso, Danilo. Eu preciso saber o sonho das pessoas. Legal. Porque se eu não souber aquilo que a pessoa que eu estou contratando, o que ela aspira para a vida dela, eu não sei se aquilo que eu tenho para oferecer vai deixar essa pessoa feliz. Uma pessoa infeliz não vai trabalhar direito, não vai entregar amor, que é o que a gente precisa para os nossos alunos. Isso é maravilhoso. Eu brinquei aqui que eu falo que borboleta é chato, porque é um dos exercícios, a meu ver, né? Você é o especialista no assunto, que mais mexe com o corpo e tem que trabalhar muita coisa junto. Mas eu adoro, adoro borboleta. Só que dá um trabalho, uma canseira muito boa. Mas conforme você vai fazendo, vai pegando o jeito, vai desenvolvendo, e aí também o olhar muito atento dos professores. Mas eu sei de histórias, deve ter milhares de histórias que vocês acompanham todos os dias, mas de gente que começou, que tinha medo de nadar e começou a nadar, sei lá, com 70, 80 anos, e gente nadando com mais de 90. Isso também é um sinal de que a tua metodologia, né, para tudo, acabou dando certo também para quem tinha medo e começou a fazer depois de idoso uma natação. Sim, assim, ensinar pessoas que têm medo, acho que sempre foi um dos maiores prazeres para mim, pessoais, assim. E a gente faz isso hoje com muitos professores e muita gente, mas tem uma história bacana de uma aluna chama Beatriz. Ela foi uma das primeiras alunas quando eu abri a escola lá no clube da ABB, e ela tinha medo a ponto de chegar na beira da piscina trêmula. Caramba. E aí, assim, a gente foi conseguindo colocar ela dentro d'água, fui conseguindo ensinar com muita paciência, muita calma, mas era sempre assim. Ela fazia aula segunda e quarta. De quarta-feira, ela estava bem. Só que da quarta-feira até a segunda da semana seguinte, ela vinham todos os medos de novo, né? E o que eu sempre conversei com ela, e é bacana para quem está ouvindo, o adulto, às vezes, a gente se cobra demais, né, Danilo? Assim, da gente de ter que fazer as coisas certinho, de ter que ser perfeito, ou de ter que conseguir. E de fato, é fácil ensinar adulto, não é difícil. O que é necessário é muita paciência de quem ensina e paciência de quem está aprendendo, porque é mais ou menos como dirigir, né? Você vai ensinando passo a passo, devagarzinho, e a gente vai automatizando algumas coisas. E na medida que algumas coisas ficam automáticas, vai ficando tudo muito mais fácil. E, de fato, o que aconteceu no médio e longo prazo foi que essa pessoa aprendeu a nadar, aprendeu todos os nados, ela participou de muitas competições, representa Ribeirão Preto hoje nos Jogos dos Idosos. Olha que bacana. É sócia da ABB, vai nadar quase todo dia. Então, assim, e o que ela passou para mim, na época, ela deu até uma entrevista para uma revista de Ribeirão Preto, e ela falou, a natação mudou minha vida, porque depois que eu aprendi a nadar, eu vi que eu era capaz de vencer os meus medos, que eu era capaz de vencer muita coisa. Então, para ela, foi libertador. Eu faço questão de
trazer essas histórias, porque pode ser história inspiradora para outras Sim. pessoas também. Quando você diz do medo, né, que o adulto às vezes tem medo, às vezes, né, tá acostumado com aquela vida dele também, e aí cria tanta coisa. A gente sabe, a cabeça da gente é tanta conta para pagar, é tanta coisa para resolver, tanta preocupação do dia a dia que a gente se esquece, né? E no momento desse, quando você coloca isso pro pessoal que está acompanhando agora, que sirva mesmo de inspiração, não só na natação, mas às vezes para uma outra. Eu quero fazer uma caminhada, eu quero começar uma corrida, quer, né, uma própria musculação, quer dizer, muito chato. Não é. Você chega devagarzinho e com essa técnica toda, com os professores especializados, você consegue chegar e chegar bem. E você, eu acho que é uma coisa que a gente pensa que as pessoas, a maioria, não tem medo de nadar e que é fácil. Mas não é bem assim, né? Não. Quando a gente. Você tem uma convivência muito grande. Quando a gente começa a vivenciar nesse meio, vê o quanto que muita gente tem dificuldade para conseguir uma natação, uma musculação, às vezes, ou começar uma prática de exercício físico. E também é um desafio para vocês chegar nessas pessoas e trazer para dentro. Sair da rotina já é muito difícil, né? E as pessoas muitas vezes têm medo de começar algo novo. A natação especialmente, né? E, de fato, muita gente tem medo de nadar. Muita gente não sabe nadar ou sabe, assim, entrar na água e, no máximo, ficar em pé na piscina, né? E a natação, em alguns países, é considerado uma ferramenta de educação primordial, né? Porque, primeiro que aprender a nadar especificamente é uma questão de segurança, né? Muitas pessoas morrem afogadas, muitas vezes em situações simples, assim, né? Que não no mar, numa situação de situações de cotidiano mesmo. Cotidiano. Escorregou, caiu na água e isso. Pronto. Especialmente com crianças, é uma das principais causas, né, de mortalidade na primeira infância. Então, as pessoas, e aprender a nadar de fato, assim, pô, você vai num clube, você consegue aproveitar. Você vai no churrasco, você consegue aproveitar, né? Então, assim, assim como estudar, né? Então, a pessoa que às vezes não teve oportunidade de estudar e aí quer começar a estudar mais velho, eu acho que tudo que você for capaz de aprender na vida, eu acho que só agrega, né? Para o conhecimento, para confiança, para tudo. Você usou o exemplo da Beatriz. Era trauma que ela tinha de criança ou ela porque ela não sabia nadar assim, mesmo? Ó, acho que o que acontece com muita gente, acho que com a Beatriz, se a memória não falha, é exatamente isso. Acho que ela não teve um trauma em específico. Mas muitas vezes os pais têm medo. E passa a família tem medo. E vai passando. E às vezes a pessoa não tem oportunidade de criar memórias positivas em relação àquela situação. E aquilo vai perdurando. Então a Beatriz já tinha seus 60 e poucos anos e ela tinha medo. Que às vezes não foi nem causado por uma coisa com ela. De uma cultura que ela trouxe lá de trás. Do jeito que você trouxe uma boa, ela estava trazendo uma que não era tão boa assim. E é legal você trazer isso, porque para a gente poder vencer um medo, nós precisamos criar memórias positivas. E é isso que a gente tenta fazer com os alunos, especialmente aqueles que têm medo, né? Porque aí a gente consegue fazer com que eles relaxem e aí, a partir disso, conseguir aprender. Lá atrás, você não teve medo de começar. Talvez porque não conhecesse a doideira que é o lado empreendedor. Depois você viu, e tem 20 anos de experiência, 12 com natação, né, mais 20 de experiência. E hoje eu te pergunto assim, Pedro, qual é o seu medo hoje? Cara, medo... É difícil falar. É difícil falar, assim... A gente tem muita... Você tem medo de não dar certo alguma coisa? Não é isso. A gente tem muita responsabilidade. Que às vezes as pessoas confundem com medo também. Não é um medo. É uma responsabilidade muito grande, porque, querendo ou não, são 60 famílias que dependem diretamente da gente. Eu tenho uma família hoje, então eu tenho 2 filhas, tenho uma esposa, né? Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio também entre o tempo que eu tenho dentro do empreendimento e o tempo dedicado para as minhas filhas, porque eu também não quero ficar velho e falar assim, poxa, não curti minhas filhas, não ensinei, só... dediquei ao negócio. Então, hoje é muito mais uma responsabilidade de dosar e de fazer... não, medo porque... Porque o medo propriamente dito, né? Danilo, de fato, a gente foi bacana porque eu comecei sozinho, mas hoje depois eu trouxe um sócio, o Newton, complementou com muita coisa. Agora a gente tem um terceiro sócio, que é o Kleber, então assim... É legal também citar os 3 para não dar confusão, viu? Né? Pois é. Não, mas é porque a gente se complementa e são conhecimentos diferentes, né? E nós conseguimos criar um modelo de negócio que a gente sabe que funciona. Então, nós saímos de 0 alunos pagantes em outubro do ano passado, numa terceira unidade, para 800
alunos em 8 meses. Nossa. Então, assim... Resultado, né? Resultado, de sabendo trabalho. como fazer, a gente sabe que as coisas elas levam tempo, né? Mas acho que não tem medo, não. Acho que medo é uma palavra meio... Eu perguntei porque lá atrás você disse que se você fosse olhar, você teria medo. Mas eu acho que às vezes a gente fala como medo, mas é justamente essa questão de responsabilidade, de começar e não dar certo. Mas não é questão de medo, é mais... Eu acho que, assim, eu passei por muitos perrengues, né? Assim, até psiquiatra eu frequentei alguns anos por Mas uma por quê? questão... Por causa de quando você Porque, começou? pela forma, né? Eu sempre fui um Caramba. cara... A gente fala no DISC que eu sou um cara dominante. E um cara que sempre fazedor de coisas e sempre puxou muitas coisas para si. Comecei sozinho, com muita responsabilidade. Então, ao longo do tempo, eu fui acumulando responsabilidade e acumulando coisas em mim. E foi muito difícil conseguir... Hoje, eu ainda estou num processo de conseguir distribuir, Você delegar. faz terapia ainda hoje? Não faço. Você conseguiu Não, consegui... achar o caminho para tentar se livrar e dessas sempre coisas? ser muito perfeccionista uma coisa que pegou um tempo, né? Era, poxa, a gente não consegue ter recurso suficiente financeiro mesmo para poder fazer as coisas do jeito que a gente sabe que tem que ser feitas. E aquilo doía muito, né? Então, e eu acumulava muita coisa, porque eu era professor, eu era gestor, eu fazia tudo, né? Então, assim, foi muito difícil conseguir lidar com as frustrações por um tempo. E depois de passar por um período, hoje é muito mais tranquilo, não que seja sempre fácil, né, por ter uma característica de ansiedade e tal, mas são coisas que fazem parte da minha personalidade e que, de certa forma, foram importantes para o negócio fluir também, porque é um motor, assim, se deixar, é acelerado no último tempo todo. Mas, ó, posso te dar um toque? Qualquer coisa, se estiver ansioso, dá uma nadadinha. Cara, então, fazer exercício é uma das coisas que ajuda demais. Né? Em alguns momentos a gente acaba afogado no trabalho por estar com coisas... O trabalho te afoga, vai. Mas assim, todos os momentos que eu consigo sair um pouco mais e voltar para minha paixão, que é fazer exercício, voltar a nadar, competir natação, são momentos que assim, eu fico muito melhor e fica tudo muito mais fácil. Até então... porque se você ficar pensando nos problemas do trabalho, você vai engolir água lá, se você não concentrar na natação. Desconcentra. Porque o treino é muito bacana, muito pegado e muito, muito bom mesmo. Agora, do lado empreendedor, ô Pedro, é muito difícil ser empresário? Eu vou falar de Ribeirão Preto, que é a nossa cidade que nós estamos falando, mas é muito difícil ser empresário na sua área. Eu não tenho ideia de impostos, como são cobrados, se desconto que você tem que pagar, acúmulo, não sei, não tenho ideia disso. Mas é difícil, é um desafio que você foi aprendendo na prática? É um desafio que a gente está... Eu estou aprendendo ainda na prática, né? Eu tenho um dos sócios nossos, ele é administrador de empresas. Que foi importante, você viu a necessidade de trazer um administrador justamente também para te aliviar um pouco. Ele é nosso consultor desde 2018, né? E agora está entrando na sociedade e nós precisamos trazer pessoas que têm conhecimento, né? Eu acho que isso é fundamental. Difícil, né? Ainda mais hoje com muitas pessoas, num processo de formação de time, né? Formação das lideranças, a questão de impostos, óbvio, né? Assim, mas tá aí, faz parte do negócio, eu acho que não dá para reclamar, entendeu? Quando vai fazer um cálculo já tem que saber que tem. Eu acho que às vezes a gente fala, reclamar, né? Mas o empresário, de maneira geral, paga menos que a pessoa física, né? Então pega... Então, beleza, tá tudo bem, o governo é um sócio, é um grande sócio, e a gente, assim, dentro do ramo, né, porque na educação física, nas academias, normalmente, a maioria dos empreendimentos, eles são formados por pessoas igual a nós, né, são professores que querem abrir um negócio para poder trabalhar. E aí, é um perrengue conseguir pagar tudo, mas nós, né, com muito esforço, a gente, é tudo por dentro, pagamos todos os impostos, então, assim, e precisa ser, porque a gente precisa conseguir dar segurança para o negócio. Então, é um desafio, não é fácil, mas tá ali, é uma das coisas que... se vocês já sabem a fórmula, né? Já sabem a fórmula e tem que fazer acontecer. Eu vejo muito também com vocês uma visão, eu vou colocar como muito moderna, mas não é tão moderna assim. Só que para a maioria das pessoas eu acho que ainda é uma coisa muito nova. Que é o apelo, talvez não seja a palavra, mas enfim, é o apelo que vocês fazem em redes sociais também. Os patrocínios que vocês colocam para posts, as próprias captações que vocês fazem. Isso traz bons resultados para vocês também, porque o que eu acompanho, pelo menos, quando passa para mim, eu quero ver o que está acontecendo ali. E vocês colocam muita história de aluno
história de professores, né, de vivência. Isso traz resultado para vocês? Traz resultado. A gente tem um amigo em comum, que é o Kleber Akamine, que é meu Klebinho. parceiro Vou dar um abraço pro Kleber O aqui, japonês. o japonês. Qualquer dia eu vou trazer o Klebinho para entrevistar aqui. Ele é espetacular, né? E a gente faz uma parceria, eu não sou da área de comunicação, mas eu sempre fiz essa ponte entre o que a gente faz na prática, porque eu tô ali vendo tudo, né? O que a gente precisa, e com ele o que a gente produz de conteúdo. O Kleber tem uma vivência que veio da TV também, né? Você sabe? E é muito bacana a forma que a gente consegue fazer, porque é uma forma que inspira as pessoas, né? Então a gente consegue contar boas histórias para mostrar no dia a dia o que a gente faz, que na minha, assim, eu tenho muito orgulho, porque eu acho muito bonito tudo que a gente faz, assim. Então, de poder contar, e aí, é óbvio, né? Como é um negócio, a gente precisa ampliar, a gente sabe que as redes sociais hoje, de maneira orgânica, elas entregam pouco, né? Principalmente quando vê que é de um negócio. Então, diferente de quando é uma pessoa. E aí a gente utiliza todas as vias para poder chegar no maior número de pessoas possíveis. Não como uma situação apelativa. E aí não é uma forma de marketing. Venha nadar conosco, custa tanto, sabe? Mas é uma... Você se conecta com o que essa pessoa está fazendo aqui, faz sentido para a tua vida? Vem conhecer. Né? Então, é a forma com que a gente encontrou de mostrar e inspirar pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante. Muito bom, muito bom. Interessante essa visão que você tem. Eu até falei da questão da palavra apelo, mas é justamente uma questão apelativa. É para mostrar... me identifiquei com aquele professor que falou um negócio legal. Deixa eu procurar a academia. Não é na forçação de barra, mas é uma iniciativa para que a pessoa possa ir, né, e procurar. E se vier a ser aluno, maravilhoso também. Agora, eu coloco assim, nós vivemos num país que é de futebol, né? Não tem... Já tentaram fazer de basquete, já tentaram fazer de vôlei, mas na nossa essência é o futebol. Lá atrás, quando você começou, assim, você provavelmente jogava bola também, mas já chegou a ter alguma condição em que, Pedro, vamos jogar bola? Não, hoje vou na natação. E aí os seus colegas, como é que vai? Não sei o quê. Já teve situação disso? Primeiro, em algum momento você pensou em desanimar por isso também? Primeiro, eu sempre fui muito ruim de futebol, né? Assim, a gente faz um futebol da N1. Não que todos os pernas de pau tenham que ir para natação. A gente faz o futebol da N1 e eu só sou escolhido como último porque eu sou proprietário, senão eles nem me deixavam jogar. Mas assim, mas eu sempre gostei de praticar todos os esportes. E aí não só o futebol, o futebol, assim, eu já tive por muito tempo até uma certa raiva por conta de, a gente acaba tendo um ciúme, assim, porque a gente vê que o futebol tem muito espaço. E os outros esportes não tem, é uma questão comercial, né? Mas é de paixão mesmo do brasileiro. De paixão do brasileiro. Que veio de muitos anos, né? E acaba que os programas esportivos, ou tudo que é relacionado ao esporte, por vender mais, por ser de paixão das pessoas, eles mostram muito futebol e os outros esportes, muitas vezes, têm pouco espaço, né? Pela dificuldade deles mesmo de fazer algo que seja chamativo. Mas, em relação ao que você perguntou, eu muitas vezes, quando era atleta, a gente deixava de jogar futebol, deixava de jogar basquete, de soltar pipa. Eu sempre gostei de praticar muito por ter que se dedicar ao treino e pelos riscos de se machucar, além da questão de estar descansado para praticar, né, o esporte, que era visando o rendimento. Mas isso nunca foi um problema para você, assim, porque você tinha o foco. Não, mas eu sempre... Mas tem uma história bacana que, assim, no último ano de educação física foi quando eu parei de nadar. A última JURP, né? Nem sei se existe mais, que é o Jogos Universitários de Ribeirão Preto. Não sei se cara, eu me inscrevi em 7 modalidades, entendeu? Então, porque, a gente gosta muito, né? Ganhou alguma coisa, não? Não, na natação, obviamente. Deixa eu tentar lembrar, cara. Assim... Você acha que o seu porte físico... Porque você é um cara alto, né? Não sei se é 1,80. Tem 1,85 mais ou menos. Acho que isso também ajuda na hora de uma pessoa escolher entre um futebol e uma natação? Ou não tem nada? Eu acho que sim, assim, eu tô olhando, um olhar muito leigo meu, mas que eu vejo que o seu porte é mais alto. Então, você tinha uma condição de um professor bom e que a família também apoiava, né? Sim. E aí, de repente, o tamanho também pode ser uma coisa que facilite uma hora de fazer uma natação. Todo mundo imagina que o nadador vai ser grande, mas não é bem assim. A altura na natação é um componente importante. Ele não é a única coisa que vai determinar o resultado, mas é uma das coisas importantes. O nadador, quanto mais longilíneo ele for,
menos resistência ele tem da água ao nadar na superfície. Então, um nadador... Não entendi nada, velho, que você falou. Bom, imagina que você, com a sua altura aí, com o braço levantado, você tem 2,30 m. Tá. E eu, com a minha altura no braço levantado, eu tenho 3,50 m. Então, a água, quando a gente nada, a gente tem uma coisa que a gente chama de arrasto, que tem várias formas. Sim, sim. Mas que é a resistência que o corpo, que é o que faz o corpo brecar. Tá? Imagina que a água freia o corpo o tempo todo. Se você for maior e conseguir... Se você for maior, a resistência é menor. Ah, é? É. Caramba, hein? Então os baixinhos estão para você enrolados, experimentar na natação lá, experimenta dar um impulso na parede com o braço para baixo e deixar o corpo deslizar. Vai travar Experimenta mais. dar um impulso na parede com o braço esticado para cima e deixa o corpo deslizar. Você vai ver que com o braço para cima, seu corpo vai mais longe. Mas não é porque você tem o braço lá furando a água assim? Não é um furando, mas não é só isso. É porque tem toda essa É dinâmica. porque tem a questão do tamanho, da altura, que interfere numa coisa que a gente chama de arrasto de onda. Tem a ver, é uma questão física, eu não vou entrar em muito detalhe. Eu adoro isso. Mas é curioso, né? Curioso. Mas a altura é importante, né? Assim, pra mim, mas hoje no futebol você vê que a questão física, a estatura, cara, os caras estão levando muito em consideração. Óbvio que a habilidade... Mas é muito mais força física hoje do que... Muita potência, né? Tanto que o cara que é magrinho já não aguenta mais a pegada forte. Hoje o futebol, né? Principalmente o futebol nos grandes centros, é um esporte de muita intensidade. Né? Onde a bola tá ali, a coisa é muito rápida. Então, a parte física, a parte tática... mas eu, assim, tudo que é de perna, dança, futebol, pra mim sempre foi muito mais difícil. Tudo que era de braço, então basquete, que eu sou apaixonado, handball, voleibol, sempre foi muito mais fácil. Bacana, assim. bacana. Mas a natação foi onde eu encontrei uma pessoa que falou assim, pô, eu acho que você tem potencial, sei lá, pra ir pra Olimpíada. Olha que legal, Gustavo Borges me inspirou e aí a coisa foi. Não cheguei nesse nível, mas fui muito feliz. E aí vocês vêm e de repente compram uma academia e vira em uma academia também. Da onde que vem essa visão? Não, o negócio lá tá quebrado, vamos investir. Como é que eu vou pegar um ponto que tá quebrado? Como é que eu vou ressurgir com esse ponto? E aí é só você que pensou nisso? Os outros sócios também falaram assim, ó, dá para fazer assim e tal. E ao meu ver, vocês têm sucesso, pelo menos nesse primeiro, já completou um ano? 8 meses. 8 meses. Pelo menos nesse primeiro momento. A gente sabe que não é fácil, mas... Já tem a cara de vocês, mas como é que foi isso, assim, né? Até também para, às vezes, inspirar outras pessoas que pensam em fazer negócio desse jeito. Eu acho que desde 2013, 2014, nós temos pessoas que nos incentivam a levar o nosso propósito para outros ambientes. Então, a gente já tem proposta para ir para Brasília, Fortaleza, Batatais, Araraquara, Franca, enfim. E a gente já vinha num processo de profissionalização da empresa há algum tempo e pensando em expansão. Dentro disso, nós estávamos estudando algumas possibilidades, expansão inclusive da nossa unidade 2, que não deu certo e foi muito engraçado. Engraçado assim, né? De certa forma, a história é um pouco triste, não por um lado, que eu vou contar aqui rapidamente, mas nós queríamos expandir e nós tivemos uma negativa para segurar um pouco essa expansão num dia 13, tipo 13 de setembro. E nós ficamos sabendo de uma academia que estava indo à falência, entre o dia 13 e o dia 14. E nós entramos em contato com o pessoal que estava saindo e nós fizemos uma negociação meio rápida ali, de 15 dias. E aí, dia 2 de outubro, estava tudo aberto. Nós fechamos o negócio dia 29 de setembro para abrir dia 2 de outubro. E assim, na coragem, né, de ter que iniciar, mas assim... Entendendo primeiro, né, que o propósito, a missão nossa é muito bonita. A gente, olhando para a questão da academia, a gente entende, assim como na natação, que a gente conseguiria fazer algo diferente, né, pautado principalmente na excelência, no cuidado com o atendimento e tal, e que a gente sente que falta um pouco algumas coisas no mercado, a gente olha e falou assim, pô, beleza, vou pegar uma musculação. Mas, eu vou fazer como o trivial, né, vou cobrar barato, e soltar a gente vou lá deixar dentro. Um monte de gente lá dentro e meio que fazer quase que um aluguel do espaço. E aí o atendimento bom só ser dado pelo personal. A gente falou assim, pô, não é isso que a gente faz na piscina, não é o que nós vamos fazer. Legal. Vamos fazer algo organizado. E a gente viu, primeiro, que tinha potencial. E aí a gente tem, óbvio, né? Com a experiência, expertise, nós calculamos tudo. As pancadas que tomaram no dia a dia. Nós calculamos tudo e falou, pô, tem potencial.
né? Segundo, é possível fazer uma negociação? Conseguimos fazer uma negociação. E agora é fazer acontecer. E aí, trabalho, né? Ralar e botar Ralar o negócio para muito, acontecer. Muito. Pedro Baldo é o meu convidado de hoje aqui, sócio proprietário da N1 Academia, que já foi fundador da N1 Natação. Exato. E que aos poucos vai crescendo e eu tenho certeza que será de muito sucesso. Pedro, nós chegamos a 35 minutos. Eu acho que já é um tempo bom para o pessoal já agora dar uma respirada. Sim. Volta naquele ponto interessante que você viu da nossa conversa aqui. Eu vou aproveitar para fazer uma selfie nossa aqui para depois soltar nas redes sociais. E aí, ó, fica bonitão. Ótimo. A gente solta nas redes sociais depois. E você acompanha então aqui com a gente. Vai seguindo, vai curtindo, vai contando para seus colegas o que tem aqui. Muito obrigado, viu, irmão, Danilo, pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Parabéns para vocês lá. Muito sucesso. Tá só começando o sucesso de vocês. Na academia, no caso, né? Na natação já tá demais. E eu prometo voltar com o melhor nível já, viu? Fechado. Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Danilo. Valeu, até a próxima, pessoal. Tchau.